Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém? Graças a Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com suas escrituras. Eu creio que será um dia abençoado para mim e para você. Amém? Hoje nós estaremos lendo Lucas de número 20 e olha que a palavra de Deus diz: certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou é o dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. E ele enviou ainda mais um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres das leis e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinha medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que lhe dissesse, de forma que o pusessem entregar ao poder e autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostre-me um denário. De quem é essa imagem e a inscrição que há nela? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela e morreram 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele clama: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi?
O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questões de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos com maior rigor. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vemos o que o Senhor Jesus está nos ensinando, que a todo tempo os religiosos questionavam a autoridade de Jesus. E isso não é diferente dos dias de hoje. Nós relatamos ao longo do tempo, ao longo da caminhada, que sempre o homem tem uma questão para afrontar, uma questão para questionar a autoridade que há em Jesus Cristo. Então não é de hoje que a humanidade questiona essa autoridade que está em Jesus Cristo. Os religiosos dos dias do Filho de Deus o fizeram de forma enérgica, sabe? O que deve chamar a minha atenção e a tua atenção, meus amados, é em questão o texto, que é o fato que Jesus ele é mestre dos mestres. Jesus ele sempre terá a resposta para todas as coisas, uma resposta precisa. Ele sabe exatamente o que dizer sobre o que eu e você imaginemos. Aquilo que não tem saída para mim, para você, para o Senhor tem. Porque Ele tem a verdade, Ele tem a resposta para todas as coisas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então tudo que nós temos de questionamento está em Jesus Cristo, a resposta. A gente vê que após essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e ali os anúncios proféticos de suas dores, que Jesus Cristo conta na parábola dos lavradores, os lavradores maus, a gente vê que a intenção aqui de Deus é ilustrar o cuidado que Ele tem com Israel, o cuidado que Ele tem pelo seu povo, que aqui Ele está ilustrando como a sua vinha. Para isso Ele enviou ali diversos profetas, os seus servos, para receber os frutos da vinha. Porém, todos eles acabavam mortos e espancados. Quantas das vezes no passado o Senhor enviava um profeta, esse profeta era apedrejado, era morto, era martirizado, era escandalizado. Todos, meus amados, todos eram espancados pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelos religiosos. Você compreende? Por fim, ali o filho do proprietário é enviado, o próprio Jesus. Mas a ideia ali dos lavradores era matá-lo para pegar a sua herança. E eles mataram o filho do proprietário da vinha. E esse filho, portanto, representa Jesus Cristo, meus amados. Ele veio para salvá-los, mas acabou sendo morto por eles. Jesus morreu por mim e por você. Eu e você crucificamos Jesus. Compreende isso? A profundidade. Eu e você pusemos Jesus no madeiro, crucificamos Ele. Pois o homem crucificou Jesus, o homem condenou Jesus. Mas isso era necessário que acontecesse para que Ele, ao morrer na cruz do Calvário, levando sobre si todas as dores, enfermidades e o pecado, a morte, Jesus venceu. Ele ressuscitou em 3 dias. Ele venceu a morte. Agora para os teus filhos, para aquele que aceita o sangue de Jesus Cristo, não existe mais a morte. Algumas pessoas se escandalizam nisso, mas a palavra de Deus nos garante, nos afirma que aquele que nasce uma vez, essa pessoa terá 2 mortes. E aquela pessoa que nasce 2 vezes, essa pessoa passará a ter somente uma morte. Como assim? Isso é uma heresia? Não, meus amados. Compreenda a revelação dessa palavra. Quando nós nascemos de um nascimento natural de nossa mãe, somente nascemos dessa maneira. Nós não aceitamos Jesus, não aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós e nós não aceitamos Ele em público, que Ele é Senhor das nossas vidas e que o teu sangue nos deu o poder de ter a vida eterna.
Portanto, se a gente não faz isso, meus amados, nós teremos duas mortes, que é a morte natural, que todos passam, essa morte da carne, e a morte eterna, que é o inferno. Porém, se nós nascemos duas vezes, como Jesus falou a Nicodemos, é necessário que nasça no Espírito. Quando eu e você nascemos normal pelo ventre de nossas mães, e posterior a isso nós aceitamos no longo da nossa vida, quando nós temos o entendimento que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que por Ele são todas as coisas, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele diz, ninguém vem ao Pai, porque Ele está com o Pai, se não for por mim. E como que nós vamos até o Pai por Jesus Cristo? Ele diz, se me confessares diante de testemunhas, de homens, que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador, que o meu sangue te comprou, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de meu Pai. Este é o caminho, meus amados. O Filho, Jesus, que foi morto pelos homens, pelos nossos pecados, Ele nos garante a vida e a vida eterna. Amém? Então, meus amados, a gente vê que todos os líderes religiosos ali sabiam que Jesus Cristo se mostrasse algo contrário. Em relação à lei, eles queriam ter algum argumento para prendê-lo ou matá-lo. E ali ele fala sobre um dos espias que estavam para tentar pregar Jesus em contradições, pergunta a respeito dos pagamentos de impostos, querendo que Jesus falasse ao contrário, que não deveria pagar impostos, mas Jesus conhecia a astúcia do coração daqueles homens, e Jesus respondeu com toda a sabedoria, meus amados, que essa resposta de Jesus ecoa até hoje no mundo. Ele diz assim, mostre-me um denário, quer dizer, mostre para mim a moeda. De quem é a imagem que está aqui na inscrição desta moeda? E o povo respondeu, de César. Então Jesus falou assim, então isso é de César, isso é dos homens. Portanto, deem o de César o que é de César e o de Deus o que é de Deus. Ou seja, devemos ser bons cidadãos dos céus e da terra. Temos que ser justos, meus amados, aqui na terra e com Deus no céu. Amém? Então, dando continuidade ao plano de Jesus, onde eles estavam tentando fazer Jesus pecar, se contradizer, os saduceus lhe fizeram perguntas acerca da ressurreição. E mais uma vez a sabedoria divina de Jesus é manifestada na resposta dele. Ele mostra aos saduceus que um plano muito maior para a vida e para a morte, muito mais amplo do que a sua visão limitada pode perceber. Aquilo que Jesus está concedendo a mim e a você é muito maior, meus amados, do que a gente enxerga natural, pois se trata do mundo espiritual. E para nós entendermos e termos compreendimento, discernimento do que Jesus está nos ensinando, nós temos que entrar no plano espiritual. E como nós fazemos isso? Através de buscar a palavra de Deus, orar, clamar a Deus para que Ele possa trazer o entendimento. Porque muitas das vezes pessoas que não se aprofundam, pessoas que não se entregam ao Senhor, ela fica limitada ao entendimento, ela não consegue compreender isso que nós estamos dizendo. Amém? É importante, meus amados, nos entregarmos a Jesus, buscarmos a intimidade com Deus para que Ele revele todas essas coisas a nós. Então Jesus Cristo termina ali nos advertindo contra o perigo de termos o mesmo caráter dos hipócritas religiosos dos seus dias. Homens que, na sua aparência, transmite algo, mas no seu oculto, dentro de si, dentro de quatro paredes, ele é totalmente o inverso. Quantas pessoas vivem dessa maneira nos dias de hoje? Isso é para mim e para você. Quantas pessoas são religiosas, são limitadas por estar 30, 40 anos dentro da igreja, cria uma cegueira espiritual, e muitas das vezes as pessoas imaginam que estão servindo a Deus, mas estão tão distantes a ponto de perder sua salvação. Meus amados, existem muitas pessoas assim, cauterizadas pelo religiosismo, pessoas religiosas que mal conhecem a Deus. Eram pessoas assim, que viviam no passado também. Vivia a lei, mas não servia a Deus verdadeiramente. Então, pessoas cujo comportamento não nos inspira a amar e seguir a Deus. Pelo contrário, são condutas que fazem nos distanciar e transformar a nossa intimidade com Deus em algo amargo e doloroso.
Sendo assim, meus amados, nós devemos estar atentos a esse tipo de pessoas, para que nós não venhamos transformar esse tipo de pessoas. Não podemos permitir que eles nos contaminem, nos envenenem. Pelo contrário, eu e você temos a obrigação de contagiar a graça e o amor de Jesus Cristo para o nosso próximo. E não ao contrário, as pessoas nos contaminar. Entendeu? Então a palavra de hoje é isso, meus amados. São religiosos que questionam a autoridade de Jesus, onde ainda existem pessoas que questionam essa autoridade de Jesus, não acreditam. É a parábola dos lavradores maus, onde o próprio Deus enviou o seu filho para trazer vida e ele foi morto, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Pai intercedendo por mim e por você, para que nós também estejamos com ele, assim como ele está com o Pai. Amém? Ali os religiosos planejam matar a Jesus. Hoje existem muitos religiosos, meus amados, que acreditam que estão servindo a Deus, mas estão tão distantes da presença de Deus, que existe um vazio dentro dele. E ele é hipócrita muitas das vezes de acreditar que está agradando a Deus, mas não está. Que eu e você venhamos refletir nas nossas condutas, no que nós estamos fazendo em questão à nossa fé. Posterior a isso, a Deus o que é de Deus. Temos que cumprir sim os mandamentos aqui da terra, as leis da terra, sermos honestos, direitos, não devedores, sim. Mas o mais importante do que isso é dar a Deus o que é de Deus. O que é, meus amados? A reverência, a lealdade, sermos justos, fiéis a Deus. O que é isso, meus amados? É viver uma vida de integridade. É reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que eu não posso viver uma vida de pecado deliberadamente. Não posso. Eu tenho que entender que qualquer tipo de pecado me distancia de Deus. E uma vida de pecado me leva ao inferno, me dá a morte. A vida que Jesus deu para nós, através da morte dele, que ele ressuscitou e venceu a morte, eu e você trazemos de volta a morte para nós, se nós vivermos uma vida de pecado. Amém? E acerca da ressurreição, meus amados, todo aquele que crê em Jesus Cristo e servir a Jesus fielmente será ressuscitado. Não passará pela morte, meus amados. Não passará pela morte. Amém? Então essas são as advertências, são os questionamentos que aqueles homens trouxeram para Jesus. Jesus respondeu todas elas com a sua autoridade e nos ensinou o caminho que devemos caminhar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer fundamento para você e você vença todas as suas dificuldades. Que Deus te abençoe.